pessoal super bacana aqui de Sete Lagoas. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, Santiago. Da última vez você estava com um semblante um pouco diferente, porque parece que tinha um pouquinho mais de cabelo aí. Tinha muito mais cabelo. Poxa, eu acho que a última vez que eu vim aqui foi em 2015, eu tinha uma startup, que deu errado, né? Mas me ensinou muito e eu tinha mais cabelo. Você fez parte, eu estava na beca, né? Você fez parte daquele grupo do Santa Helena Valley? Pois é, que hoje é só um grupo de amigos, né? Extinguiu? Eu acho que tudo no mundo, né? Tudo tem muito movimento, né? As coisas não ficam paradas. Tempo, né? Tem um tempo. Não, existe um grupo no WhatsApp, existe uma certa marca, mas hoje de fato não há tanto movimento. Existem movimentos acontecendo pela cidade, mas indiretamente agora eu acho que tudo no mundo muda o tempo todo, né? Então. Mas parece que teve bons resultados, né? Não, teve pessoas com certeza. que se deram muito bem. A gente teve, inclusive, só falando do meu dress code aqui, né? Hoje eu tô super relax aqui, o Santiago me convidou para um bate-papo e eu não me preocupei tanto com essa parte de vaidade, né? Como diz o Santiago, já tirou meu... Não tem mais cabelo, então tá tranquilo, não me preocupo com a vaidade. Mas é porque existem alguns movimentos em Sete Lagoas bem interessantes que com certeza vieram a partir do Santa Helena Valley. A questão é que hoje em dia é muito difícil você manter, seja uma empresa, um negócio, ou mesmo a sua personalidade, como é. A vida é muito dinâmica. Tanto para a parte de empresa, negócio, pessoas, quem fica parado acaba sendo atropelado. Então esse HV veio, trouxe, abriu muitas portas, criou muita possibilidade, assim como a minha startup da época, que eu lembro de vir todo da beca de camisa social, calça. Hoje eu estou totalmente diferente, né? Depois pode até fazer aquela comparada antes e depois, mas muito diferente mentalmente. Estou super tranquilo. Eu acho que são dois valores que eu gosto, é a liberdade e a paz. Agora, vamos aproveitar e falar sobre a questão das startups. Sim. Como é que é o processo, né? E por que dá certo e por que não dá certo? Então, eu tive a felicidade que depois que a minha startup quebrou, eu participei do governo de Minas como agente de inovação, eu participei de um fundo de Venture Builder Capital, então eu aprendi muito mais sobre startup e hoje eu tenho a capacidade de abrir qualquer negócio com aquela mentalidade. A startup, na verdade, é um produto ou serviço repetível e escalável, que você busca escala. Por exemplo, vou dar um exemplo do Nubank. O Nubank já foi uma startup, hoje é uma empresa com IPO, mas a Nubank começou 5, 6 anos atrás como uma ideia de se criar um banco digital que oferecesse um serviço, uma possibilidade diferente dos bancos tradicionais. E aí o Nubank totalmente digital começou a crescer naquilo ali. Essa solução, você primeiro tem uma ideia, que é a ideação, depois você cria um MVP, que é o mínimo produto viável, que de qualquer negócio tem que fazer um piloto, que é o antigo piloto, virou MVP, que é o Minimal Viable Product, que é o mínimo produto viável. E a partir desse mínimo produto viável, você vai ao mercado validar, ver se as pessoas vão comprar. O que o Nubank fez? Ele criou o MVP dele num site de um banco, né, como se fosse um banco digital, um banco com permissão do Banco Central. E aí o Nubank conseguiu fazer as primeiras vendas, as pessoas começaram a colocar o dinheiro nessa correspondente bancária, que depois virou um banco, e aí foi crescendo. Aí, a partir do momento que você já tem uma base de clientes aqui no Brasil, eles foram buscar investimento. Hoje existem fundos de investimento, que é o que o pessoal chama de Venture Capital, que é o capital em venture, onde várias pessoas investem. E aí o Nubank conseguiu o investimento, e aí dentro toda da jornada, cadeia da startup, você tem o pré-seed, o seed, série A, série B, série C, e aí você vai evoluindo dentro da cadeia e recebendo investimento. Então hoje o mundo está numa certa abundância, mesmo que seja abundância só para algumas pessoas, mas o mundo tem abundância de recursos. E aí, logicamente, o Nubank foi evoluindo, como qualquer negócio, foi recebendo rodadas de investimento, até que chegou a deixar de ser de startup e passou a ser uma empresa com o IPO, que é quando uma empresa lança na Bolsa de Valores. Ou seja, não há tanta diferença de uma empresa, por exemplo, tradicional igual a Ambev. O que mudou foi a forma de vender aquela solução, que é utilizando uma tecnologia, ganhando escala e ganhando
repetibilidade, que é quando o negócio repete. Aí eu tenho conta no Nubank, você tem conta no Nubank, todo mundo tem conta no Nubank, logicamente o negócio cresce. Uhum. E, Agora, do Santa Helena, basicamente. existe alguma que foi criada na época e ainda... Olha, na época é difícil assim dizer. Eu posso dizer assim que a gente tem uma startup que é de Sete Lagoas que obteve o exit. O exit é quando alguém compra a startup e o investimento é retornado para quem investiu lá atrás. Por exemplo, eu tive uma startup em 2015. E aí você comprou uma startup, você investiu nela, e aí lá na série, lá no IPO, você vende a sua parte da startup. Então é um exit. Então a gente tem a Workalover, que é da Fernanda Verdolin, que obteve um exit. A gente tem uma outra também, uma startup que obteve um exit. Ela não é bem de Sete Lagoas, mas tem um membro que é de Sete Lagoas, que é o Fabrício Massula, que é a LET, também obteve um exit. Só que assim, startup é em baseata, né? Quanto mais startups você tem, hoje a maioria dos fundos, elas focam em grandes números de startup. Porque quanto mais startup, maior a sua chance proporcionalmente de que uma dê certo. E aí, aqui em Sete Lagoas, o que eu posso dizer das duas que deram certo foram essas. As outras ficou pelo caminho, pararam de fazer, ou os membros da startup desistiram, ou acabaram tomando uma limitação. A gente tem um exemplo da Farmácia do Bem, que é um exemplo assim de como que a iniciativa pública às vezes pode atrapalhar, porque era uma iniciativa para a população e aí por conta de uma questão de vereador ela caiu. Então você sabe que é falta de interesse público, né? Que a gente sabe que a questão pública envolve uma coisa... Podia até mandar um recado para o prefeito, né? E a Farmácia do Bem? Né? Pode desencadear isso aí, mas aí seria outro, a gente pode até participar depois, seria outra conversa com relação ao poder. O poder, ele é muito bom, mas ele traz muitas responsabilidades, né? Como diz o Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E às vezes, nessa questão pública, entre apoiar uma solução, né? E é uma coisa que eu estava falando hoje, Santiago, que você falou, comprar remédio aumenta PIB. Tirar remédio diminui PIB. Comprar água filtrada é PIB. Então até que ponto a gente quer um PIB maior, a gente quer que a população tenha felicidade a mais. Então assim, não sei, é muito complicado. Mas é uma pena, eu espero que mais startups, mais soluções venham. É uma coisa que tem demais em Sete Lagoas, é farmácia, viu? Muito. Nossa então senhora. Assim, por isso grandes farmácias. E qual que é o interesse de se ter uma farmácia do bem? As pessoas querem que você gaste. Então é muito complicado a gente discutir, mas meu ponto de vista é o seguinte, mesmo, não que eu estou criticando o sistema é assim. O sistema sempre foi sistema sempre e sempre vai ser, né? A indústria farmacêutica é muito forte, a própria questão de medicação é necessário. Eu mesmo tenho, eu também tomo remédio, mas assim, a gente sabe que dar remédio de graça é uma coisa, tudo na humanidade, tudo que é gratuitamente é uma coisa assustadora, assim, tanto para o sistema como para a venda. E na verdade, a gente está discutindo isso aqui, vamos falar de outros assuntos, que na verdade tudo isso pode mudar, né? Com certeza. Em breve tudo pode mudar, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas pode ficar tranquilo, que enquanto a nossa geração está por aqui, a gente que, vamos colocar aí acima de 30 anos, muita coisa vai continuar do jeito que está, viu, gente? Não vai ficar fantasiando demais, não, porque muita coisa que está agora vai ser para outra geração e vai ser uma mudança muito radical também, né? Com certeza. Eu com tenho relação 34. Você tem? Tenho 34. Pois então você vai viver muita coisa normal ainda, né? Você não vai viver com muitos projetos novos que estão sendo colocados, né, por enquanto. Você falou sobre isso, eu queria explorar só mais um pouquinho com relação ao seu conhecimento, né, que a gente falou sobre startup, sobre os profissionais de Sete Lagoas. Você conhece bons profissionais? A gente tem, igual a gente fala que o Brasil é um celeiro de craques, né, de jogadores de futebol. Sete Lagoas também é um bom celeiro na parte de informática, de tecnologia, né? Com certeza. O problema é que a gente cai no mesmo problema do Brasil, né? De manter os cérebros aqui. Muito difícil. Muito difícil você manter alguém, porque financeiramente
Sete Lagoas paga muito chega pouco. uma hora ele ia Eu mesmo morei em Florianópolis, morei em São Paulo, posso dizer, Sete Lagoas tem qualidade de vida? Com certeza. Você tem possibilidade de almoçar em casa, tem possibilidade de rever seus amigos, de sair tranquilo, mas é aquela coisa, financeiramente não é um local que paga tão bem. Uhum. E aí a gente tem esse desafio. Os bons profissionais, eles não ficam. E existe essa dificuldade das empresas, daqui locais, de manter aqueles bons profissionais. Mas isso é em qualquer mercado, né? É um sistema, né? É como se fosse uma floresta. Quem paga mais, às vezes se a pessoa não tem outros valores que importam ela, além do dinheiro, que é, lógico, sem hipocrisia, importante o dinheiro, mas ele não pode ser... na verdade, a sociedade, ela forma meio que bolhas, né? A gente está dentro de uma bolha aqui, que ela é desse jeito, né? Sim. Eu, por exemplo, muita gente já falou comigo, se você tivesse trabalhado tanto que você trabalhou aqui na sua área, numa cidade X, você estaria, né, muito mais bem sucedido. Então, assim, é uma situação também, mas sempre alguém compara. Assim, essa comparação, eu acho que ela sempre... Mas em termos de tecnologia, desenvolvimento e valorização profissional, eu até acredito que isso possa ser verdade. Não, eu acredito assim, melhorou aqui, com certeza melhorou um pouco, mas como qualquer cidade, ainda há essa disputa de o ganhador ganha tudo. É aquela pessoa assim... Eu tenho meu negócio, eu quero ganhar o máximo de cima de todo mundo. E aí o resto que se vire. Não é bem assim. A gente precisa criar a gente tem muito isso aqui de uma pessoa que tem um projeto e tal, ele quer desenvolver um projeto, ele chega pra gente, tem uma ideia assim assado, né? E ela quer ganhar sozinha, né? E ela não quer, às vezes, nem arcar com os custos daquele projeto. Então, isso aí inviabiliza, porque essa pessoa está dentro dessa bolha e ela está pensando desse jeito, que a bolha pensa desse jeito. A gente precisa começar a praticar a colaboração mesmo, a colaboração de verdade, né? Assim, ô Santiago, me ajuda, me arruma um contato do fulano, aí você arruma. Ah, me arruma, toma. Aí quando você vai falar, ô Thiago, me ajuda no tal coisa, não tenho. Então eu vejo muita gente fazendo isso. Infelizmente é aquela pessoa assim, vem a nós o vosso reino, né? Vem pra mim, mas quando eu preciso não ajuda. Então, claro que não é todo mundo. A gente tem pessoas que estão colaborando, mas a gente precisa que mais pessoas tenham essa mentalidade. Quanto mais gente colaborar, mais a gente vai conseguir fazer riqueza para que todo mundo possa ter, porque a gente tem uma dificuldade. Eu acho que é uma coisa humana, Santiago, assim, até uma frase, né? Eles querem ver você bem, mas nunca melhor que eles. Então a gente tem uma coisa humana, tipo assim, eu vejo muito aqui, não só em Sete Lagoas, acho que é geral. O Santiago pode estar igual eu, mas melhor que eu vou ficar chateado. Então, eu acho que é uma questão comportamental, acho que a gente tem que se relacionar, tem que conversar, tem que saber dividir, compartilhar, entendeu? É aí onde que você é provocado a ir à luta, né? Que você tem que ir à luta e falar assim, não, eu vou conquistar. Porque senão você realmente fica nessa condição, certeza. E aí você... Às vezes o conquistar, ele tem que ser um conquistar sem passar por cima dos outros. É difícil, que às vezes a gente já está acostumado. Parece uma coisa do nosso hardware, né? Por a gente ter vivido tanto na floresta, lei da selva, né? O maior vence, o maior ganha tudo. A gente meio que reproduz isso inconscientemente na nossa vida. Tá no DNA. Tá no DNA, então é inconsciente, né? Então meio que você tem que trabalhar para construir outras coisas. Então não é fácil. Mas é um caminho que eu acredito que Sete Lagoas esteja fazendo, assim. Eu vejo solidariedade, eu vejo coragem, como qualquer cidade, mas é a minha cidade, eu sou daqui, então... E aí o coração bate mais forte. O coração bate mais forte, o amor, né, pelas coisas, as pessoas que fez parte da infância, né, tudo, da família. É porque tem uma pesquisa, né, que fala que para você atingir o bem-estar e a felicidade, você só consegue por meio de relacionamentos. A felicidade, ela vem, dinheiro traz felicidade? Ajuda, dá acesso. Mas, no fim das contas, são os relacionamentos. Às vezes, por isso que a felicidade é meio subjetiva. Verdade. Você, atualmente, está atuando como palestrante? Então, eu tenho uma empresa que chama Octópolis Tecnologia e Eventos. A gente trabalha com consultoria, com uma consultoria voltada a novos modelos de negócio de inovação. Então,
A consultoria é uma consultoria muito voltada para os parâmetros de startup, de inovação, de novos negócios, né? Porque o negócio que você tem hoje, amanhã ele pode morrer, então é melhor que você entenda sobre isso. Tenho também dentro da empresa um pilar de treinamentos e eventos, principalmente de empreendedores de inovação e tecnologia, e com uma pinceladinha de saúde. Palestra e evento eu tenho sido convidado, inclusive semana passada eu estava na Campus Party, depois vou pedir até para você, Santiago, pedir a equipe para colocar lá embaixo o vídeo, né, da minha palestra que eu fiz. A palestra foi Eu Quantificado e Biohacking. Tá no seu YouTube? Tá no meu YouTube. Seu YouTube é o quê? O meu YouTube é Thiago Pereiras. Ah, tá. E aí pode inclusive me citar lá. Você tá lá tranquilo, sempre colocando conteúdo? Sempre colocando pelo menos um conteúdo por semana. E aí, inclusive, o último conteúdo que eu coloquei foi falando do beijo do Dalai Lama, né? Que foi super polêmico, viralizou. E aí eu uso o espaço para falar, para compartilhar. É um jeito de eu tirar da minha mente o conhecimento e compartilhar para as pessoas. É um hobby. É um hobby. Eu não ganho dinheiro pelo canal, mas é um hobby que eu gosto bastante de compartilhar um pouco do meu conhecimento. Agora, eu queria que você esclarecesse, porque às vezes a pessoa está vendo aqui, nós falamos de startup, e você está falando de assessoria, né? Não quer dizer que a pessoa vá montar uma startup e vai procurar você. Sim, claro. Mas ela pode até ter um negócio também, está precisando. E ela quer dar uma inovada, ela quer transformar o negócio dela, transformar digitalmente o negócio. A consultoria ela é baseada em alguns parâmetros do conceito da startup. Porque na verdade é bom a gente esclarecer que todo negócio hoje, não, fala assim, ele tem a questão física, né? Todo não, né? Quase todos que tem a questão física, ele tem que ter a questão digital, né? As pessoas têm que estar online. Hoje eu brinco que você tem a sua presença física, mas você tem a presença digital, que é o Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente tem hoje um site. Então, assim, inclusive eu tenho meu site, eu tenho meus canais, tudo alinhado, porque assim, eu tenho meus produtos, eu tenho meu canal do YouTube, então é onde eu alimento o meu hobby, de compartilhar conhecimento e transformar conhecimento em informação. Que legal. Eu estou imaginando aqui, depois nós vamos falar sobre isso, os netos do Thiago daqui a 100 anos conversando com ele. Nossa, pela internet. Poxa, tomara que mais fisicamente possível, né? Já estão captando seus dados. Vocês estão vendo esse vídeo no YouTube daqui a, sei lá, 40 anos, assim, vovô tá lá. Não, com certeza vai ter, porque o legal do YouTube é uma plataforma que tá lá. Seus vídeos estão lá. Na verdade, a internet hoje, ela já tem robôs, né, que são programas, que eles arquivam tudo que você faz, que você fala, que você pensa, quer dizer, pega seus comentários na rede social e tudo para criar o seu eu digital, né? Então, assim, eu até inclusive tem uma coisa que aconteceu recentemente, que eu baixei um aplicativo, que é um aplicativo que você conversa com os mortos, né? Com personalidades. E eu resolvi conversar, foi com o personagem... Elvis Presley. Não, Marechal Deodoro. Mas é só uma voz falando com o Marechal ou a parte das informações dele? Parte das informações. Aí eu perguntei como é que foi o descobrimento do Brasil, como é que aconteceu isso, aquilo, como é que foram as batalhas, como é que era o comportamento dos reis na época e tal. E muita coisa que eu tinha dúvida, fui perguntando e ele foi respondendo, e eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, né? Então, assim, são dados, né, que estão na rede. Daqui a pouco você vai falar do ChatGPT nessa mesma linha. Eu mesmo perguntei para o ChatGPT qual que é a história do bairro Várzea, que foi um dos primeiros bairros aqui de Sete Lagoas. E eu não sabia que a igreja de lá, segundo o ChatGPT, não sei se é verdade ou mentira, que o chat também mente, mas falou que teve uma família europeia que veio para Sete Lagoas e trouxe a santa, e a partir da santa foi criada a igreja. Por isso que é menino de Praga, entendeu? Então, assim, poxa, vai falar que é mentira ou verdade? Não sei. Eu não vivi lá. Na verdade, o que nós temos hoje de tecnologia arquivada, né? Que nós temos de depoimentos, de histórias, de livros, de
tudo que foi, né, captado durante todo esse tempo, né, está tudo armazenado e os robôs, né, estão lendo isso com uma velocidade muito rápida e fazendo uma síntese, né, com muita rapidez. Então, assim, na verdade, grande parte do que está lá é verdade, né? A maioria das coisas é verdade. Eu comecei a fazer uma entrevista com o ChatGPT, eu deve ter escrito aí quase 20 páginas, desde o início da internet, desde o início do primeiro computador, de tudo. Então, assim, é uma revelação muito grande no que tem lá de conteúdo que eu conseguia absorver, né? Para uma pessoa que é leiga chegar e ler, por exemplo, ela vai esclarecer muitas coisas que ela está convivendo com elas hoje, né? E saber de onde que veio. Então, assim, é muito importante. Mas vamos voltar aqui, a gente falando sobre os profissionais de Sete Lagoas e também a sua parte da sua empresa. Você atua só em Sete Lagoas ou atua muito fora? Não, tem a maioria dos meus clientes é fora. Tem cliente em Florianópolis, tem cliente em São Paulo, inclusive tem um cliente na Holanda, que é o Tim van der Wilt, que é o cara que faz uma metodologia de respiração. E aí eu tenho bastante cliente fora. Assim, porque aqui em Sete Lagoas é até engraçado, porque às vezes eu chego no lugar e vou falar alguma coisa e as pessoas se assustam. O que essa pessoa tá falando, assim? Quem é ele, sabe? E eu entendo que às vezes eu entendo que às vezes a pessoa quer ficar tranquila. Mas tem uma frase que fala, né, que santo de casa não faz milagre, né? Então, pois assim, isso aí. Isso é triste, né? Isso inclusive foi o tema do ano passado do Conexas, né? Só que às vezes o santo de casa faz milagre, só que é uma coisa que eu aprendi, assim, até o período que eu morei em Florianópolis. Você só tem que fazer quietinho. Uhum. Você tem que fazer como um bom mineiro. Ir trabalhando, fazendo seu papel ali. Logicamente, tem meus clientes fora, com certeza, mas eu também presto alguns serviços aqui. Então, o que eu venho, aos poucos eu vou fazendo esse movimento de articulação, de conexão de pessoas, de construção de uma nova cidade, porque nós, Sete Lagoanos, a gente tem uma coisa que une a gente, Sete Lagoas. E a gente tem que pensar daqui a 20 anos. Verdade. E é assim que nós vamos mudar uma cidade. Eu sempre fui muito... Pensando na minha última versão, né? Que eu estive aqui em 2015, eu sempre fui uma pessoa muito impaciente. Eu queria que as coisas se transformassem muito rápido. Só que eu percebi que não é assim. A linha do tempo do mundo é muito maior que a minha linha do tempo. Então, assim, às vezes, eu vou querer fazer uma grande coisa aqui em Sete Lagoas, só que não é em um ano. É em 10, em 15, em 20. Você fazendo e colocando um tijolinho todo dia, que nem você faz aqui, Santiago. Vai lá, vai fazendo, vai colocando. E aí eu aceitei isso. A partir do momento que eu aceitei, as coisas melhoraram para mim. Eu falei, não, vamos fazer o que é possível, o que Deus, o universo, né? Eu prefiro entender como Deus, assim, coloca para eu fazer. Deus fala, Thiago, é isso, faça. Tanto que eu voltei várias vezes Sete Lagoas, até que eu falei, não, vou parar de brigar com esse universo e deixar a coisa fluir. E aí é isso. Você tem essa ligação aí com o Conexa também, né? Que pode sair algo até extraordinário, né? Porque eu fico imaginando a questão, só a palavra já diz tudo, gente, Conexa. Quando você pensa em algo, como você disse aí, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, assim, é uma visão completamente diferente, né? Daquela visão de tempo em si, né? Porque muita gente está preocupada com o que passou e com o que vai ter, mas a partir do momento que você começa a colocar os tijolinhos e a coisa vai acontecendo, de repente você pode construir uma grande obra que, quando você estiver lá na frente, você fala assim, poxa, como é que aconteceu? Mas é porque essa questão de tempo é muito interessante, porque nós, como seres humanos, a gente fica assim, ou fica muito no futuro, ou fica muito no passado, aí a gente fica doente, depressão, ansiedade, porque você não vive o presente. Eu, a partir do momento que eu parei de fazer isso, eu falei, não, agora eu vou só focar no meu dia. Esse é um grande aprendizado, né? Com certeza. Muita gente sofre com o passado, fica remoendo coisas, né? Ou então vive no futuro achando, né, com medo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E só viveu agora, né? Mas é um processo que eu acho que todo mundo tem o seu momento do casulo. Isso, né? Com certeza. Depois de também tomar bastante porrada, a gente aprende a como o mundo funciona e aceitar como é que ele é.
Mas assim, essa questão que você falou do tempo de construção, o Conexas é o ponto fixo, é um dos meus pontos fixos da minha vida. Porque tem 6 anos que a gente está fazendo Conexas. Em Sete Lagoas, para trazer Joseph da Conque, Natália Ferreira da CAT, só pessoas de alto grau. Eu até brinco, eu sou um dos sócios do Conexas junto com a Aline Neri. E aí o que acontece? Eu desde o início, minha ideia é trazer São Paulo, Florianópolis, qualquer pessoa do mundo para Sete Lagoas. A gente ser anfitrião, trazer gente para cá, parar de ficar, desculpa o termo, pagando pau lá para fora, porque, gente, morei em Floripa, morei em São Paulo, Sete Lagoas tem muitas coisas boas, sim, e aí depende do que você está disposto a escolher. E aí, a partir do momento que eu vi isso tudo que eu vivi, eu falei assim, putz, é lá em Sete Lagoas que eu posso contribuir com alguma coisa? Porque é lá a minha sociedade, a minha região, é onde eu nasci, eu quero ver a minha cidade crescendo. Lógico que tem muitos desafios, mas aí eu comecei a ver que para eu usar o meu tempo, né, porque se eu for, os futuristas imaginam inúmeras coisas, só que a gente precisa de pensadores de meio. A gente tem muita gente pensando no futuro e muita gente olhando o passado. Mas não tem ninguém vendo o presente. A gente tem que viver o presente, construir o presente, pensando no futuro. Como é que nós vamos construir uma Sete Lagoas inteligente? Que é esse que é meu plano. O Conexas hoje era um evento, agora não é mais um evento, agora é um festival. Porque a gente percebeu que para a gente deixar uma marca longa na cidade, a gente tem que fazer um festival. Tem que envolver mais pessoas, envolver mais bairros, parar de ter essa distância entre classes. A gente tem que começar a mostrar essa questão. E aí, foi daí que surgiu a ideia de fazer um festival. No ano de 2023, inclusive, não sei que dia que você está vendo, né, quem está vendo no canal, a gente fez um fórum que a gente reuniu várias autoridades locais, tanto a autoridade de bairros como a autoridade de instituições, prefeito de Santa Rita do Sapucaí, prefeito de Sete Lagoas, superintendente de inovação, que é o Pedro Emboava, que é um amigo meu que está no governo de Minas. Para quê? Para desenvolver a cidade a longo prazo. E aí a ideia é de fazer uma cidade criativa, cidade feliz. Por quê? Gente, quando a gente olha para o futuro, Minas Gerais vai chegar um momento que não vai ter mais minas. A gente não vai ter como explorar mais as minas, os minérios. E a gente precisa o quê? Usar o que a gente tem de muito brilho, que é o quê? São as pessoas daqui. Mineiro é exportado para o mundo inteiro. Pessoa mineira. O mineiro ele pode morar em qualquer lugar onde ele quiser, porque o mineiro é um povo acolhedor, o mineiro é nós somos seres humanos, assim, que a gente, além da gente adaptar, a gente é gentil, a gente conecta com as outras pessoas, a gente é inteligente, a gente sabe ficar. Então, eu comecei a ver isso, falei assim, não, então vamos fazer o Festival Conexas. A gente teve a grande propriedade e sorte de ter a parceria com o pessoal de Santa Rita, que é o Marcos, que é a Joana, que é a Amélia. Ou seja, a gente passou a ter muitas pessoas que foram mordidas pela nossa causa. No bom sentido, que é o quê? Transformar Sete Lagoas uma cidade melhor, diversificada, de inovação, de mais negócio. E aí, logicamente, a gente conseguiu trazer outras pessoas. A gente conseguiu trazer consultores, lideranças. E aí, a gente deu início ao projeto no dia 19 de abril, foi até dia de São Expedito, inclusive. Aí foi ótimo, que foi o primeiro start já para o evento de outubro, que é o que a gente quer, como você falou, trazer o legado. E é uma coisa que, inclusive, a própria Joana citou no evento que a gente participou, que ela falou muito de felicidade. E a felicidade, tem 2 pontos da felicidade, segundo a origem grega, o hedonismo e o eudamônico. O hedonismo é aquele prazer de comprar um carro, aquele prazer momentâneo do mundo, que é importante. Só que tem aquele prazer que é o eudamônico, que é aquele prazer de construir alguma coisa. Não tem nada mais gostoso e mais duradouro você falar assim, eu construí alguma coisa. Igual você está me contando do seu filho. Tem uma coisa melhor de falar assim, é meu filho. Não, eu não sei, eu não sou pai ainda. Talvez se eu tiver a bênção de ser pai um dia, beleza. Mas olha como que isso é valoroso. Veio de mim. Eu eduquei. É uma coisa assim, que não tem valor, é muito diferente. Você falar assim, uma coisa econômica. Eu comprei um carro, comprei uma casa. Com certeza é importante. Mas isso de você construir te preenche de uma forma diferente. Então o ideal da felicidade,
você juntar as duas coisas. Você ter o hedonismo de viver, pô, vamos sair daqui tomar uma cerveja, tocar um pagodinho, ver um futebol. Você tem que ter isso. Mas você também tem que ter algo que você realiza. Você olha, igual você me contou quantos anos você trabalha com entrevista e com TV, com comunicação. Tem mais de 30, né? Aí, pois você é quase o Santos Sete Lagoas, Santiago. 23 anos em rádio, né? E dá 14 para 15 agora de TV. Pois é. Então, assim, você é um... E eu fico muito feliz de estar aqui, podendo aprender com você sobre comunicação, sobre como me comportar. Então, pra mim é isso. Aí, quando caiu a ficha, eu falei, não. Né? Aí todo mundo pergunta, como é que você voltou? Você morava em Floripa. Eu falei, cara, Floripa é uma cidade turística até abril, depois é uma outra cidade. Ela não é tão acolhedora como todo mundo pensa. E eu me sinto bem onde eu sinto bem aqui. Então, vou trazer coisas para Sete Lagoas, vou usar meu network, vou trazer fundos para cá. E eu tô assim, quem quiser vem comigo. E Sete Lagoas tem uma característica atual que ela é muito, mas muito importante. Se você souber mexer bem as conexões, né? Se você souber fazer um projeto bacana, Sete Lagoas hoje é uma cidade que você pode experimentar várias coisas, né? Como Belo Horizonte é o exemplo, né, para o Brasil, Sete Lagoas também pode ser. Sete Lagoas está uma cidade que está se preparando muito, ela tem melhorado muito com as últimas administrações, de forma que você chega aqui e implementa novos negócios, novas empresas, né? Não, com certeza. Então, assim, é uma cidade que está aberta para a inovação. E eu vejo isso, né, de uma forma assim, muito clara. Só falta uma coisa. Não, porque eu falo assim, hoje você tem na prefeitura um prefeito que ele é jovem, que é trabalhador, que é aberto ao novo, né? E você tem um presidente da Câmara também que é a mesma coisa, que, né, um cara que está com sede de fazer a cidade se desenvolver. E você tem também um deputado, hoje é o Caio Valassi, né? Tá. E você tem também um deputado jovem, que é um cara, deve ter 30 e poucos anos, né? O Douglas, né? Então, assim, nós temos uma cidade que politicamente está muito bem representada, com pessoas que estão à disposição de fazer esse trabalho pela cidade, né? Porque eu acho que a parte burocrática é muito difícil, né? E você tem uma parcela de empresários jovens, né? Diga-se de passagem, a gente viveu um certo tempo com alguns empresários de uma certa idade, que até alguns deles faleceram e deixaram para seus filhos. E nós temos hoje em Sete Lagoas um grupo de empresários jovens, né, trabalhando na cidade. E aí eu vejo, né, para quem pensa em uma inovação, novas tecnologias, né, eu até sonho com a possibilidade de pessoas igual vocês do Conexa tentar conectar alguma coisa de uma escola de tecnologia para aqui. Mas aí que tá, porque aí falta o quê? Projeto, e falta alguém tem que pagar, não sai grátis, né? Mas eu acho que deveria ter educação nas escolas públicas, mas é de iniciativa municipal. Acho que tem parte do município. Eu acho que Sete Lagoas está faltando uma escola de tecnologia. Não, mas aí tem escola técnica, mas a escola técnica mas eu falo não assim, tem. Uma escola a nível... Mas aí que tá, porque aí nós temos que ver qual o tipo de ambição que o Sete Lagoas quer, entendeu? Porque se Sete Lagoas quer trazer uma escola de tecnologia, pô, tem que conversar com quem tem escola de tecnologia. Justamente. Mas e aí? Eu estou te falando porque a cidade ela está se preparando, né, segundo a entrevista do vice-prefeito, que veio aqui semana passada, ela está se preparando para ser uma cidade turística. Certo? É uma cidade que está se preparando. Já há um movimento e uma das coisas que eu acho que vai fechar essa preparação é o centro de convenções. Então a gente vai mudar de patamar. A partir do momento que você muda de patamar nesse sentido, se você trouxer a escola de tecnologia para cá, né, como a gente tem em Sete Lagoas e na região, porque Sete Lagoas representa 30 e poucas cidades na região, né, que ela é uma cidade polo, a gente pode ter aqui um alto desenvolvimento humano na parte tecnológica. Então, nesse sentido, eu acho que vocês que são do Conex, até eu estou falando isso aqui para vocês já começarem a pensar em algo nesse sentido. Mas assim, eu primeiro assim, uma das coisas que eu acho que
até falando assim, até porque eu vejo que, mesmo tendo diferentes pessoas na Câmara, você vê que pelo menos tem um diálogo, do tipo, ó, isso é bom para a cidade, vamos aprovar. Não é, então vamos discutir. Eu vejo assim, um ponto que seria excelente para a cidade, e a maioria das cidades de tecnologia fizeram isso, é a questão do ISS. A partir do momento que você reduz, porque eu vejo assim, há um estilo muito grande da indústria. Traz grandes indústrias, Ambev, indústrias como a Ambev, Iveco, Brenan, elas vêm aqui, contratam, mas não é liderança. As lideranças não ficam aqui. Então eu acho que, na minha visão, uma visão totalmente opinião do Thiago, eu acho que deveria ter uma iniciativa não para estimular a indústria aqui, porque a gente já tem muita indústria e mão de obra barata. Eu acho que precisa ter investimento de trazer empresas de tecnologia, startups, empresas médias, por exemplo, e elas vão vir como ISS. Em vez de abonar um ISS, dar um espaço para grandes indústrias, tem que investir nas menores. Pensa assim, ao invés de uma indústria grande, não estou criticando não, acho bacana a iniciativa. Só que eu acho que Sete Lagoas precisa talvez virar... fora da caixa. Pensar fora de caixa. Ao invés de dar um benefício fiscal para uma empresa como a Ambev, que gera seus trabalhos, 100 mil empregos, mas qual o nível do emprego? Qual a qualidade do emprego? Será que não é melhor ter 10, 15 startups de tecnologia, pessoas morando aqui, pessoas que talvez... Nova Lima fez isso, Santa Catarina fez isso, Florianópolis, Joinville, por quê? O que eles fizeram? Vamos pegar, por quê? Você traz gente para cá, você traz capital para cá, você traz dinheiro para cá. Porque quando você traz uma indústria, várias indústrias aí, Iveco, Elma Chips, tem nada contra não, mas a liderança não fica aqui. Ela vem, dorme aqui e vai embora. O que você está falando aí, eu vi recentemente um documentário que fala sobre por que alguns países enriqueceram e outros não, né? Na verdade, os que enriqueceram foram aqueles que investiram em educação. Sim, né? Eles também. que formaram profissionais, formaram pesquisadores, formaram pessoas, né, que conseguiram elevar o nível, né, daquela cidade, daquele país. Então, assim, eu acho que nesse sentido, igual a gente tem um exemplo muito bacana aqui, que nós temos agora uma faculdade de medicina, né, que é também importante, foi uma mudança de patamar, marco, com né? certeza. Nós tivemos aí a Faculdade de São João del Rei também, na cidade. E né? cheio de pesquisa. Justamente. O FSJ, Engenharia de Alimentos, o pessoal tem buscado profissionais lá quase na fonte. Isso mesmo. Então eu acho que está faltando, por isso que eu estou comentando com você, né, que é dessa área, estimular essa parte na questão da tecnologia, né? E lá no Ceará, procurar saber como é que são Mas sabe qual o desafio, Santiago? Desculpa até te cortar. É porque não envolve só uma questão do Thiago. Não, então, eu estou dizendo envolve... isso. Eu estou dizendo assim, que você faz parte de um grupo, né? Claro. E eu acho que é o que a gente pode reverberar essa nossa entrevista aqui para outras pessoas, certeza. que quem sabe aqui é uma semente que está nascendo. Com certeza. Porque eu até pensei em falar isso na sua resposta anterior, lá atrás, que você estava falando de outro assunto, né, sobre o desenvolvimento e tal. Nós temos aqui um problema de muitos anos, né, que Sete Lagoas sempre carregou ele, que é a proximidade de Belo Horizonte, que é uma coisa tão boa, mas ao mesmo tempo ela prejudica no sentido, nós temos as pessoas que saem daqui para estudar em Belo Horizonte, por exemplo, porque nós temos a UFMG, nós temos grandes, né? Só que o seguinte, nós não temos a nossa aqui, o cara às vezes vai para lá, se forma e fica lá, ou de lá vai para outro lugar. Mas você é da época que Sete Lagoas tinha Tele7, não é? Sim. Tele7... Não tinha Banco 7, não tinha? Tinha. E o que mudou? É uma coisa que eu vi hoje e falei assim, eu sou dessa época, eu ainda peguei, quando eu era criança, o Tele7, onde tinha uma moedinha. O que mudou? Se eu fosse falar, eu falaria assim, a gente precisa diminuir essa síndrome do vira-lata. Adoro Belo Horizonte, curto demais, mas, sabe... Essa frase foi usada agora recentemente pelo presidente do Brasil, Lula, né? Que nós temos que deixar de ser, como se diz, né? Aquele que não produz e que, né, busca de fora a inteligência. Então, assim, eu acho que
Sete Lagoas é capaz de produzir inteligência Mas a na gente precisa parte acreditar, né? Esse que é o problema, as pessoas têm que acreditar. E assim, eu vejo isso assim de uma forma muito, muito forte, né? Assim, acima de tudo porque eu acompanho, eu sou uma pessoa que acompanha muito sobre tecnologia, né? Eu sou um cara que, né, estudo muito essa parte aí, e eu estou vendo uma revolução acontecendo, Sim, né? Com certeza. Até vou mudar de assunto aqui, né? Se me permite aí, porque eu estou olhando para o relógio ali, senão não vai dar tempo de falar, não vai dar tempo de falar nem 10% do que eu imaginei falar com esse cara. Passando aqui, o relógio, tá assim, acelerando. Ele me perguntou quantos minutos, eu falei mas só uma coisa, a Tele7, Sete Lagoas foi a segunda cidade de Minas, se bobear do Brasil, a ter telefone. Sim, Olha sim, que coisa, sim. ninguém Sete sabia. Lagoas foi uma das primeiras a ter um sistema de bip. Aí, pois é. Entendeu? Então acho que precisa recuperar o orgulho de ser sete-lagoano. O orgulho, falar assim, cara, eu sou sete-lagoano, a gente tá fazendo uma coisa muito legal na cidade, que é uma coisa que eu carrego. Todo lugar que eu vou, eu falo, gente, gosto demais, eu quero, quanto mais pessoas, tem uma amiga minha que mora em São Paulo, tá vendendo a casa dela lá. Eu falo assim, vem pra cá. Porque quanto mais gente boa a gente conseguir juntar, maior e melhor vai ser nosso inconsciente coletivo. Eu acredito nisso. Não, eu até gosto da ideia também de pessoas virem, desde que a gente fizesse um muro assim, né? e aceitasse no máximo a hora até que chegar a 500 mil pessoas. Chegou 500 mil, aí fecha. Por quê? Aí não, fecha. Por que fecha? Sim. É provado no mundo inteiro que as cidades acima de 500 mil pessoas, né? Elas têm certas dificuldades que Sete Lagoas não tem, né? Então, assim, para quem quer ter essa vida que nós temos, então essa qualidade até 300 aí, mil, então tá não, bom. 500 mil com só pra gente ter segundo para turno. todo mundo, entendeu? 300 mil pessoas aí, já para ter segundo turno. Eu sempre penso isso, né? E eu queria falar com você um pouquinho também sobre a questão de tecnologia, né? Sobre essa inteligência artificial que entrou nesses últimos 6 meses aí de forma avassaladora. Eu sei que você acompanha isso também, está até dando palestra sobre isso. Com né? certeza. Quem que é melhor, o Bing ou o ChatGPT? Não, eu não gosto do Bing. O Bing, na verdade, assim... Bing é meio atrevido, né? Na verdade, o Bing tá com... Ele teve até psicose, né? Digital, o pessoal fala assim. Porque realmente é muito dado, né? Quando você... E queira ou não, o Bing gente... é atual. Se você falar com ele assim, agora, me passa a última notícia que teve no site tal. Não, mas é porque o ChatGPT, existe o ChatGPT-4. O GP3 até do ano passado. Só que o GP4 está assustando muita gente, né? Paga, né? Pago. Fala assim, sobre as soluções que ele está tendo, ele está agindo quase que sozinho, né? Você, por exemplo, você pode pedir, se você quiser dar autorização, você pode pedir o ChatGPT para assumir o comando, ir lá e pesquisar um restaurante e fazer uma reserva para você, né? Então, assim... eu acho assim, aí é uma discussão muito filosófica. Primeiro, assim, que a inteligência artificial, a gente não ainda vai chegar a exterminador do futuro ainda, tá muito longe. Tá longe, Tá longe. Eu falei dos 30 não, ainda vai demorar, mas... A gente precisa ter uma certa responsabilidade com a tecnologia que a gente vem usando, porque, inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube criticando que, para mim, os adolescentes não podem usar ChatGPT. Porque se eles usarem demais, eles vão perder a criticidade em tudo como a gente tem. Então, assim, eu vejo que é uma grande possibilidade ChatGPT, mas existe uma responsabilidade muito grande como você vai usar. Primeiro que o efeito vai ser grande quando as pessoas... Porque, assim... Nós somos evangelizadores. Quem está vendo ali também talvez seja. Quando você é evangelizador de uma nova tecnologia, você testa antes de todo mundo testar. Se você for hoje no Cicobi, na CDE, na CI falar do ChatGPT, ninguém vai. Eu estava tentando vender uma oficina de marketing e não teve venda. Então as pessoas estão longe de entender o que é. Porque eles ainda não chegaram no ponto que a gente está de evangelizar. Vou voltar lá nos 500 mil pessoas, viu? Tem horas que é melhor não crescer demais. Então a gente carrega um pouco essa questão aqui também, sobre isso que você está falando. A cidade, ela tem certos pontos que ela não evolui tanto, né? Por causa de algumas limitações que a gente tem. Agora, a tecnologia, ela está aberta para todo mundo, né? Então, assim, vai muito do indivíduo
que vai ser acessível àquilo, que vai pesquisar, que vai entender, que vai saber utilizar, porque, por exemplo, o ChatGPT, ele tem muito sobre os comandos, né? Então, se você não souber usar os comandos, não vai adiantar nada. Se você não sabe fazer pergunta, não adianta. Então, você tem que ser inteligente a ponto de fazer a pergunta certa. Agora, no próprio Fórum Econômico Mundial, foi citado que a maioria das profissões não existem ainda. Assim como 10 anos atrás não tinha rede social, não tinha gestor de rede social. Hoje você está sem condição financeira, você tem uma certa habilidade com rede social, você abre uma agência de marketing, pega 4, 5 clientes pagando R$400. Então não é difícil. A questão é que as novas gerações vão ter que se adaptar a isso. Na minha visão, eu acho que é perigoso, é a forma como está sendo. E aí é o que eu estava te falando em off. Disso para mim já tá sendo construída uma casta biológica, intelectual diferente. Uma pessoa hoje e aí fazendo uma associação, uma pessoa que come margarina, manteiga e azeite é diferente. Fisicamente, mentalmente, porque o corpo responde de um jeito diferente. E é a partir do momento que a pessoa passa a ter acessos diferentes em tecnologia, não é para todo mundo. Verdade. O conhecimento, por mais seja aberto, não é para todo mundo. Nós estamos tendo acesso, é o mesmo acesso para todo mundo. Mas quantas pessoas em Sete Lagoas estão acessando o ChatGPT? Quantas pessoas o ChatGPT estão usando para produzir conteúdo, fazer projeto? Entendeu? Então, é isso que me preocupa. Eu acho que essa disparidade econômica, social, porque assim, a gente vê cada vez mais. Sete Lagoas não tinha gente na rua. Hoje tem. Hoje tem muita gente na rua. Eu quero fazer uma observação aqui, dar um recado importante para quem está nos assistindo. Você às vezes deve estar curioso sobre o ChatGPT. Dizer para você que o ChatGPT ele também é pago, mas ele tem a versão gratuita. Sim. Então você pode usar ele gratuitamente. Sim. Só você pesquisar no Google lá, né, coloca ChatGPT, você vai achar facilmente o site. O que você vai precisar basicamente de você fazer um cadastro simples, né? Sim. E aí você passa a usufruir, né, dessa inteligência. E não esquecendo que você também, além de usufruir, você vai estar colaborando. Todas as informações que você coloca lá, você está colaborando. Então, assim, você já deixa de ser... É isso que eu ia falar com você, né, Santiago? Ser invisível, né? Se você não é se você não é aquele que paga, se você não é consumidor, você é o produto. Você é o então, produto. Se você não está pagando o chat, você é o produto. Você está gerando conteúdo, informação e melhorando a inteligência. As suas perguntas, as suas respostas, todas elas vão servir de dados, né, para o aprendizado, para o aprimoramento do ChatGPT. E você quer conhecer uma pessoa? Pede para ela abrir o feed do Instagram. Você vai ver as coisas que ela mais curte, o algoritmo vai falar, toma, esse é o Santiago, ó. Vê futebol, vê jogo Cruzeiro, fala do Democrata, vê sobre tecnologia, porque o algoritmo é um instrumento da tecnologia de reimprimir o que você está procurando. E tem algumas redes sociais que até no seu falar ela sabe como você se comporta, com certeza, todos. Né? O celular meu está ouvindo todas as conversas aqui. Então, assim, você tem duas formas de você usar. Você pode usar a inteligência artificial que é do ChatGPT ou então do Bing. Né? Então, o Bing, no caso, você pode, por exemplo, entrar no seu site, entrar no Google, né? Pede lá para baixar, você vai baixar o navegador, né, da Microsoft, né? E aí lá nele, a hora que você baixa, você vai fazer o seu cadastro também, e lá é um pouquinho diferente, lá que tem escrito chat, você pode ir lá e conversar com a inteligência artificial, você pode também usar para fazer algum desenho, você escreve, ele desenha para você, e mais outras ferramentas, né? Inclusive, eu tenho chat no meu celular, eu tenho tanto o ChatGPT como o Bing, através do browser, né, da Microsoft, e eu também coloquei até no próprio WhatsApp. Então, assim, se eu quiser fazer uma pesquisa rápida, eu posso fazer, né? Aí você vai falar, isso é loucura? É loucura. Extensão do cérebro, né? Celular já é extensão do cérebro. Agora, além do celular, você tem o ChatGPT, que é melhor ainda que o Google, né? Então, tá Google, todo mundo correndo atrás a gente agora. quase não usa mais, né? E tem a possibilidade também de você criar um formato diferente no seu navegador, no seu buscador, né, do Google,
que você vai entrar no ChatGPT através do Chrome, né, no navegador Chrome, tem uma extensão, você vai colocar lá, ChatGPT for Chrome, e você vai instalar e você vai ter duas opções, né? Você vai pesquisar e ele vai te dar a resposta pela aquela resposta normal do Google, ou então ao lado direito vai sair para você a resposta do ChatGPT. Lógico que você vai ter que estar conectado. Então você pode brincar com isso aí à vontade, perguntar o que você quiser, né? E você pode criar negócios também com isso, né? Então, com assim, certeza, né? Criar projetos. Agora, eu queria que você me falasse a sua opinião, porque nós tivemos aí, eu vou até estender um pouquinho, além do ChatGPT, porque nós tivemos uma carta, né, que foi escrita aí, né, por celebridades aí importantes do mundo da tecnologia, né, inclusive o Elon Musk, né? Apesar de que o Elon Musk, eu acho que tem uma certa dúvida aí, né? Porque o Elon Musk era sócio dos caras. Ele quer lançar um outro serviço daqui a 6 meses, está dizendo que tem que ser de código aberto, que tem que ser, né, com porque o Elon Musk ele foi um dos primeiros sócios do CEO do GPT. Ele saiu fora. Então Mas aí ele perdeu tem uma dúvida. Tem uma dúvida aí se é de interesse, se quer parar por causa do interesse ou do real risco. Na minha opinião, assim, acho que há um risco. Há um mas risco, não né? agora, Mas aí eu quero estender, porque já tem outras tecnologias, todas elas feitas com inteligência artificial, que estão sendo muito questionadas, que são umas que você usa, né, para criar arte, por exemplo, né? Você pode criar várias artes, né? Você pode criar, por exemplo, vídeos, você escreve, ele cria o vídeo para você. Você pode, por exemplo, você que não quer gastar muito tempo com a rede social, ele escreve para você lá o que você tem que digitar, né? O que escreve o texto para você, fala as hashtags que você tem que colocar. Então ele faz tudo para você, tanto o ChatGPT como o Bing. Então tem sites de serviços específicos para você fazer isso. Quer mais um pouco? Então você pode agora escrever, escolher a voz, e aí eles vão fazer para você com a voz, vai fazer a narração para você. E para acabar de complicar mais ainda, Tiago, agora já está em prática, você já pode usar isso, né? Que é o seguinte: você grava 30 segundos, né? Eu acho que é 3 segundos ou 30 segundos da sua voz, né? E você pode escrever em qualquer idioma, que a sua voz vai narrar para você em qualquer idioma. Então, assim, isso está correndo um perigo muito grande, porque a hora que os maliciosos pegarem isso, né? Já estão avisando aí, né? Já tem golpe, estão usando para ligar para as pessoas da família, para pedir dinheiro, para fazer alguma... Né? Então, isso aí é uma coisa perigosa também que está em questão. Né? Inclusive, tem um software que eu baixei e testei, que ele é o seguinte: se eu for fazer um chat, né, se eu for conversar com alguém online, eu coloco a foto, por exemplo, do Tiago, falo como se fosse o Tiago, usando a voz do Tiago, e na verdade não sou eu, é ele. Na novela, né? Tem uma abordagem disso. É o deepfake, né? Eu queria que você me falasse sobre isso. O que você está pensando? O meu raciocínio é o seguinte: é a mesma questão da bomba atômica, do átomo, da energia atômica. Ela é limpa, ela é poderosa, ela é maravilhosa, mas ela também, usado, tudo depende de como o ser humano vai usar. Assim como o ser humano programa a máquina e coloca vieses ali, cognitivos, vieses de crença, tem a mesma questão que eu vejo nas tecnologias. Infelizmente, assim como ela vai ajudar muitas pessoas a fazer renda, a criar negócio, vai ter gente que vai usar para o lado ruim. Né? Para dar golpe, para tirar dinheiro fácil das pessoas. E aí o que a gente pode fazer é se preparar. Colocar, tem que tomar cuidado, né? Usar todo tipo de segurança possível, né? Tanto é que tem gente que usa até chip na mão. Na verdade, pelo que eu entendo, assim, o avanço muito rápido, né? Esse avanço, ele vai exigir que as pessoas se blindem muito mais rápido, né? Então, eu acho que o alerta hoje aqui dessa entrevista nossa aqui seria isso, né? Se prepare. Se prepare. Se prepare, estude, leia, porque... Não fique de fora. E o que me preocupa é a massa das pessoas que vão deixar de ter certos empregos.
E isso vai, lógico que tem muito emprego, não vai acabar, claro. Nós teremos que criar um novo formato de sociedade, uma nova forma de distribuição de renda. Mas aí que tá como? Não sei. As pessoas não sabem o que fazer, porque é novo, que é algo novo. Nós vamos aumentar o número de pessoas que não vão ter trabalho. Isso aí. E muita gente já discute uma renda universal, tem gente que discute, isso já é notícia antiga, que criaria geração de inúteis. Inclusive a gente estava conversando off aqui, hoje a minha geração sofre muito mais que a sua de construir as coisas, porque parece que é mais difícil. Aí eu falo com meu pai, não sei o que, poxa, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, com 19 anos eu já tinha comprado 2 lotes, 3 lotes. Como é que compra um lote agora? Como que você compra? Um lote 100 mil? Um lote hoje é 100 mil, 200 mil, e aí? Como que explica isso? Quer dizer que está tendo uma concentração de renda. Está tendo uma concentração de renda que está... E aí as pessoas precisam cada vez mais ser mais criativo nesse processo de criar um novo negócio, ser mais assertivo numa escolha de carreira. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu vejo isso eu vejo muitos empresários, principalmente Sete Lagoas, que é um ambiente onde eu tenho um social legal, achando que não vai chegar em Sete Lagoas. Não adianta, tudo chega aqui. Vai chegar, com certeza. Tudo chega. O melhor, assim, eu moro em Sete Lagoas, mas eu tenho cliente fora. Então você acaba tendo... Eu acho que a ideia sua do Conexa, né, de uma cidade futurística, é importante pensar em todas essas coisas, porque a gente tem que começar a construir as coisas, né, porque vai acontecer daqui a um tempo. Mas é isso que a gente faz. Todo ano, todo evento que a gente faz, a gente sempre traz a maior discussão da sociedade na época. Ano passado foi SG. A gente falou sobre SG, a gente discutiu sobre SG, como as empresas precisam desse passo de preocupar com o colaborador, ao mesmo tempo sustentabilidade. Não adianta você só explorar, que a gente tem que parar também, falando de Sete Lagoas, a gente tem que falar isso com as empresas daqui. Lógico. Você está explorando, você está usando meus recursos aqui, o que você está fazendo para ficar na cidade? Verdade. E aí entra a questão política. A própria Heloísa Frois fez uma lei lá de quanto de asfalto você tem que devolver para a cidade. Então a gente precisa começar, e vale também para os vereadores, prefeitos, falar assim, olha, você está usando nosso recurso aqui, mas o dinheiro tem que ser voltado para a comunidade. Não adianta, então, aí a Ambev foi lá e fez a escola Ambev. Pô, legal, ótimo. Nosso tempo está estourado, então, em poucas palavras, resuma para mim, porque você é o cara do expertise tecnológico. Tô longe ainda. Eu sei que você teve uma vibe aí muito bacana na área de saúde, né? 2030, né? Já tem muita coisa que está sendo testada agora. 2030, o ser humano consegue já fazer com que as células dele volte à sua juventude, né? Está previsto isso já, né? 2050, a tecnologia, né, da IA assume o comando, né? E aí? Assim, é uma estimativa. Vamos para 2030 e 2050. Eu acho assim... Você lembra que eu te falei que você tem mais um tempo aí para viver umas coisas? Eu acho assim, a estimativa sua é baseada no Ray Kurzweil, que ele fala que a singularidade vai acontecer em 2045. Isso. Eu não acredito, porque todos os futuristas, eles tentam imaginar o futuro baseado na ideia deles. Eu acho que não é assim, acho que é um pouquinho mais para frente. Geralmente tem um delay. Um delay aí de 10, 15 anos. Então, por exemplo... Mas tudo bem. Não, eu acredito assim, 2045... Você acha que a singularidade acontece? Não sei, tenho minha dúvida, assim. Acho que é possível, só que eu acho que tem outras coisas que a gente precisa resolver para a gente chegar nesse ponto. Como humanidade, como sociedade, como questão social. A questão é que os próximos... Se dá acesso para as pessoas, como é que faz? Vai ser acesso... Os próximos 30 anos serão loucura total. Com certeza. E é difícil a gente imaginar... É um grande desafio, viu? Não, a gente tem grandes desafios como humanidade, como sociedade, e por isso que eu resolvi voltar para cá. Falei, não, qual que é o lugar que eu consigo estar presente, ter minha presença e ajudar na tomada de decisão? Sete Lagoas. Se eu estiver em Florianópolis, sei o que, São Paulo, eu vou ser só mais um. Mais um que pega metrô, mais um que fica enlatado o dia inteiro para ganhar um pouquinho de grana a mais, se não tem qualidade de vida. Não adianta. Aqui você é o Thiago. Aqui eu sou o Thiago. Aqui eu trabalho mineiramente para
melhorar a política de Sete Lagoas, para melhorar aspectos da tecnologia. Super defendo que a gente deveria ter escolas de tecnologia aqui, porque é o futuro. Se a gente investir se a gente investir em escola de tecnologia... E quando eu falo de escola de tecnologia, eu não estou pensando não é em máquina, não. Não. Sabe? Não é em computador, não é em programa, não. É basicamente pensando na saúde. Porque a medicina também vai ser o ar. Hoje para você ter ideia, o câncer de próstata ele não é feito mais por ser humano, é feito por máquina, porque o movimento o ser humano não consegue fazer, a máquina consegue. Então, eu assim estou muito tranquilo com isso, estou muito em paz, e eu te digo, para mim, esse é o caminho que, se eu tivesse caneta, papel, eu faria. Investir em escola de tecnologia, investir no desenvolvimento das pessoas, porque no fim são as pessoas que programam, são as pessoas que fazem tudo, e principalmente estimular o jovem sete-lagoano a criar seu negócio, game, fazer jogos, e também em bairros mais empobrecidos, como Quite, Cidade de Deus, até Santa Luzia, e estimular também a galera lá a produzir, a fazer cultura. E aí, uma frase, eu diria, não existe separação entre tecnologia e arte. A mesma coisa. A gente precisa unir. A partir do momento que a gente unir a tecnologia com a arte, a gente vai conseguir atingir inúmeros benefícios. Porque aí, para chegar nessa singularidade, eu acho que vai ter um delay, mas eu vejo que eu já consigo ver lá na frente. O meu medo é se essa singularidade vai ser seletiva. Se vai ser só para quem tem grana. E aí uma dica pro pessoal, quem quiser ver, tem um filme que chama Olimpo, não, Ulisses. Nossa, deixa eu só olhar o nome do filme, que é um filme assim, que me mostra um pouco do medo que eu tenho com relação à nossa sociedade, porque é um filme inclusive com Wagner Moura, que é o meu medo. Eu acho assim, tudo está indo muito rápido e está tendo uma concentração muito grande por algumas pessoas. Eu acho que a gente precisa começar a ver uma forma de dar oportunidade para as pessoas, porque como você falou no início aqui, felicidade é subjetiva, cada um, mas a felicidade não tem como uma pessoa ser feliz se não tiver esgoto, tiver um lugar para morar, não tiver o que comer. Isso não tem como ter felicidade, sabe? Deixa eu ver. Tá certo. Ó, lógico que nós vamos encerrar com o nome do filme. Quero te agradecer, né? Nosso tempo aqui realmente foi muito bem usado, e eu quero contar com você outras vezes aqui, a gente poder estar sempre trocando ideias, né? Eu também quero falar para o nosso telespectador que a importância da gente trazer pessoas como o Thiago aqui, porque eu sei que você está cansado aí de ver, né, vários políticos virem no programa, mas a gente está alinhado aqui também com outras questões de saúde, com questões, por exemplo, da cultura, da arte, né? Então, assim, a gente quer levar para você uma informação através do nosso programa sempre aqui, porque eu sei que isso pode contribuir com várias pessoas. O filme chama Elysium, onde tem trilionários morando na Lua, com todo tipo de tecnologia médica, quase uma imortalidade, e o resto da humanidade vivendo no planeta Terra com o resto que sobrou. Então a gente precisa realmente, ou a gente vai ser o próximo futuro nosso com o Yuval Noah, em que uma célula vai ser definida de doença e vai matar e todo mundo vai ficar bem, ou nós vamos viver com o Elysium. Tem uma série também que eu assisti, eu não lembro direitinho se é esse nome, é Posterior Carbon. É muito bom também. Ela é muito boa, e nela você vê que lá tem as pessoas que comandam, né, que são na verdade, são androides, né? Com consciência. Com consciência humana, né? Olha o que eu estou falando, hein, gente? Mas e às vezes tem horas que eles vão num local que são os humanos, né? Fica tudo lá à mercê ali, como se fosse um bando de pessoas numa situação miserável. Então, assim, isso aí é uma coisa que tem que ter discussão social. Mas tem que ser, já que nós estamos construindo essa nova realidade, a gente tem que pensar como que ela será construída. Com certeza, Santiago, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Quem sabe a gente volta para falar do Conexas e traz a Aline. E queria agradecer a todos os espectadores que estão vendo o conteúdo, tá? Sim. Muito obrigado. Tudo de bom para você, boa sorte, né, nos seus trabalhos. Para nós. E isso aí, pise no acelerador, porque tem muita gente dependendo desse trabalho seu também. Boa. Muito obrigado a você, até o próximo Santiago Entrevista.